Bom dia, gente. Graça e paz. A paz do Senhor. Todo mundo bem? Já tem gente acordada aqui? Marco, beijo, saudade de te ouvir, viu? Bom dia. Pessoal, eu estou aqui tendo o meu devocional e eu queria refletir juntamente com vocês em algo que tem me chamado a atenção, não somente hoje, mas há alguns dias. Deus tem me levado ao livro de Jonas. Você pode fazer isso comigo? Você tem coragem de fazer isso? Não sei se você está perto de uma Bíblia. Deixa eu até tirar essa. Mas se você estiver, pega a sua Bíblia agora para refletir junto comigo no livro do profeta Jonas. É um livro muito incrível. E hoje eu quero refletir nele juntamente com vocês, porque se você ainda não teve a síndrome de Jonas, um dia você terá. Então hoje eu quero falar sobre a síndrome de Jonas, a síndrome que acometeu Jonas. Vamos lá? Você tem coragem de refletir comigo sobre o livro de Jonas? E nessa manhã a palavra vai ser de exortação, tá? Tem gente no trabalho ligada, isso é legal, É uma palavra de exortação e veio primeiro em mim, tá? O Senhor me corrigiu muito com essa palavra. Hoje eu quero convocar você a refletir junto comigo. Vamos lá. Jonas 1, versículo 2. Olha o que o próprio Deus fala com Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. E Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor. Jonas tem 3 etapas na sua vida, na sua caminhada, o profeta Jonas. Primeiro, Jonas corre da face de Deus. Depois, mais para frente, que nós vamos ler aqui, Jonas corre para Deus. E no final, Jonas corre com Deus. Quando Jonas corre de Deus, a Bíblia já diz, e a Bíblia é explícita em dizer que todas as vezes que Jonas tenta fugir de diante da face de Deus, Jonas desce. Primeiro, Jonas desce até Jope. Ele acha um navio que vai para Tarsis. Jonas poderia apenas ouvir a palavra de Deus e se recusar a ir, e não se levantar. Mas Jonas é alguém que decide se levantar para fugir. Ele não apenas não quer obedecer, ele quer ir contra a vontade de Deus. Triste é irmos contra a vontade de Deus. Não sei se Deus daria a Jonas a opção de recusar apenas o seu chamado, a sua missão. Mas foi muito astucioso, foi muito covarde e ao mesmo tempo corajoso da parte de Jonas se levantar para ir contra a vontade de Deus. Não sei se isso foi um ato involuntário, porque ele percorre, sabe? Ele vai descendo aos poucos. Tinha dado para sentir o que estava acontecendo, tinha dado para medir até que nível ia as coisas. E quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Será que hoje você não tem sido como Jonas? Será que essa semana, será que esses anos que têm se passado na sua vida, você não tem tido a mesma síndrome de Jonas? Além de não obedecer à voz de Deus, você sente a necessidade de ir contra a vontade de Deus. Quando Deus manda você ir, quando Deus manda você ficar, quando Deus manda você falar, quando Deus manda você se calar, será que você tem obedecido à voz de Deus? Eu vou além. Talvez, além de não obedecer, você tenha ido contra. Jonas vai contra a vontade de Deus. Porque ir para Tarsis era ir para uma contramão.
Ir para Tarsis era se esconder. Ir para Tarsis era dizer para Deus, além de não obedecer a tua voz, eu quero ir contra aquilo que o Senhor está dizendo. Então hoje, se essa live tem alcançado você, é com um propósito específico. É o próprio Deus dizendo para você, não adianta fugir da minha face. Não adianta se opor à minha vontade. Hoje Deus está te dizendo, a minha vontade é soberana. A minha vontade é além da sua vontade, vai além de você. E todas as vezes que você desobedecer à vontade de Deus, você vai descer para algum lugar. Será que você está disposto a descer? Jonas estava disposto. Aí nós nos perguntamos, mas por quê? Por que Jonas tinha tanto ódio de Nínive? Porque a missão era simples. Para um profeta, Jonas estava acostumado, só que Jonas estava, olha só que interessante, Jonas estava preso. Assim como hoje, a nossa geração, ontem eu vi uma pessoa, me chamou no WhatsApp, e falou assim, eu não aguento mais, eu não sei por que Deus abençoa tanto aquelas pessoas que não vivem santidade, essas pessoas que vivem pecando, Deus abençoa essas pessoas, Deus não... E sabe, a síndrome de Jonas, se achando no direito, isso já aconteceu comigo, diversas vezes, eu vivi quase, não uma vida, mas depois que Deus abençoou o meu ministério, me, sabe, exaltou, e isso aqui que a gente está tendo é uma conversa, tá, gente? Eu não vou deixar essa live salva. Então, quem viu, viu, quem não viu, não era propósito de Deus. Eu passei uma vida, assim que Deus me exaltou, Deus me levou para o Brás, vou tirar os comentários aqui, tá bom, gente? Só um minuto. Deus me levou para a igreja de Brás, eu estava lembrando isso hoje. Ontem, quando eu estava respondendo algumas perguntas, eu fiz uma enquete também lá no Insta, e a pessoa perguntando como foi depois do Brás. Foi uma bênção, Deus abençoou o ministério, alargou as tendas, mas em contrapartida, eu fui muito traída, eu fui muito ferida. E me bateu a síndrome de Jó. Eu achava que eu não merecia sofrer aquilo. Eu olhei para mim e falei, mas eu já sofri tudo que eu tinha para sofrer. Eu achei que eu não era merecedora de viver aquilo, sabe? E em contrapartida, bateu em mim aquilo que bateu em Jonas. A síndrome de achar que quem me traiu não merece perdão. A síndrome de achar que os pecadores são aqueles que me acusam, são aqueles que me oprimem, são aqueles que vão contra os meus princípios, que eu olho e digo, mas fulano está desse jeito no altar, mas a síndrome de Jonas, de achar que só eu mereço perdão, a síndrome de achar que a graça, a misericórdia de Deus só se estende às minhas vontades pessoais, como se Deus fosse obrigado a atender os meus caprichos, como se a justiça de Deus fosse medida com a minha medida. E sabe por que Deus está alcançando você? Porque ontem, quando essa pessoa falava comigo, eu lembrei de mim, querendo medir a justiça de Deus com a minha medida, querendo fazer com que Deus ache da mesma forma que eu acho, haja da mesma forma que eu agiria. E ela falando comigo, mas olha o que acontece, eu estou aqui lutando, e olha como é que está ele fez isso comigo, ele me traiu, ele merece isso, merece aquilo. A síndrome de Jonas. E eu falei com ela na mesma hora, eu falei assim, que síndrome de Jonas é essa, hein? E ela não entendeu nada. Mas é porque Deus já tinha me corrigido. Quantas vezes nós agimos assim? Nós olhamos para as pessoas e achamos que elas não merecem o perdão. Por que Jonas foge? Por que Jonas ele se levanta para ir contra a vontade de Deus? Porque ele era como nós somos de vez em quando, sabe? Aquele cristão ortodoxo, aquele que acha que cumpre a lei, aquele que acha que está na doutrina, aquele que acha que está na brecha. E quando a gente está na brecha, o diabo não pode tocar. Quando a gente está na brecha, se o diabo toca, o diabo morre. Se esquecemos que somos... Vamos por etapas aqui, porque eu já estou adiantando, o negócio é ansiedade. Olha, e Jonas se levanta para fugir, e Jonas vai caindo aos poucos. Porque quando nós assumimos a posição de juiz na vida de alguém, nós tendemos a descer, nós tendemos a cair.
nós tendemos a regredir. Jonas quer fugir para frente. Mas o que acontece? Ele foge para trás, ele foge para baixo, ele foge caindo e não percebe. E talvez isso tenha acontecido com você. E é por isso que essa passagem está te alcançando. Jonas primeiro desce para Jope. Depois, quando entra no navio fugindo para Jope, Jonas entra para dentro do porão. Não satisfeito em estar no porão, ele dorme. Porque é isso que nós tendemos a fazer. Nós estamos tão cegos para aquilo que acontece conosco, nós estamos tão cegos para os nossos erros, nós estamos tão cegos para as nossas falhas, nós estamos tão cegos para as nossas debilidades, porque é muito fácil achar pecado nos outros, né? É muito fácil. Nós vivemos um tempo, numa geração que as pessoas sobem nos altares para pregar de uma maneira muito fácil sobre o pecado dos outros, nos esquecendo. Olha a posição de Jonas, porque Deus coloca Jonas na posição de alguém que iria confrontar Nínive. Deus estava dizendo: o pecado de Nínive, Jonas, subiu até mim. Vá até esse povo, pregue para que eles se arrependam. O que Deus estava querendo fazer? Falar com Jonas. Jonas, mostre a minha misericórdia para o povo. Mas Jonas não estava disposto a isso. Então, nós devemos ter muito cuidado com as nossas pregações, com as nossas atitudes, com as nossas vontades e motivações. Aí o que vai acontecer com Jonas? Jonas desce para o porão, não satisfeito, não olhando a sua vida, não percebendo que ele só estava descendo, porque quando a gente vai contra a vontade de Deus, a tendência é cair mesmo. Deus busca Jonas todas as vezes que você fugir de Deus e quiser enfrentar Deus, Deus vai buscar você. Deus vai querer ter um tete a tete com você. Todas as vezes que você tentar medir forças com Deus, Deus vai até você. Não queira provocar Deus. Olha que história magnífica. Quando Jonas desce para o porão e adormece, alguém acorda Jonas. Alguém acorda Jonas e vai dizer: você não está sentindo? Você não está vendo o que está acontecendo? Olha o que nós estamos enfrentando. Ore. Meu Deus. Um gentil olhando para Jonas, um qualquer, digamos assim, olhando para Jonas, para um profeta, dizendo: ora. Sabe que o que é lindo é que Deus, quando Ele quer nos buscar, Deus, quando Ele quer nos achar, Ele usa quem a gente menos imagina. Ele usa quem a gente menos acredita. Jonas não quer pregar para Nínive porque Jonas olhava para Nínive e via Nínive como uma grande cidade da Síria. Era sírios. Jonas olhava para aquele povo e dizia: aquele povo não merece misericórdia. Aquele povo não merece Deus, não merece a misericórdia. Não merece que eu vá. Aí quem Deus usa? Um gentil. Por quê? Jonas olhava para o povo, para aquele povo, dizendo: não são merecedores do evangelho, não são merecedores da misericórdia. Aí Deus usa alguém, um gentil qualquer, num navio para olhar para Jonas e dizer: ora, Jonas estava mais desviado do que os ninivitas. Jonas estava mais incrédulo, mais descrente do que os ninivitas. Mas ele tinha assumido uma posição na mente dele, no intelecto dele, tão superior, tão juiz da situação, que ele não se enxergava. Sabe o que essa live é Deus dizendo para você? Se enxerga. Hoje é Deus olhando para você e dizendo: vá orar. Jonas busca Deus com vento, porque uma tempestade começa a assolar aquele barco e o povo vai tirando peso. Quem era o peso? Era Jonas. Jonas assume o risco de ser peso na embarcação de quem não tinha nada a ver com o assunto. Será que nós não temos sido peso na vida de alguém? Porque quando nós assumirmos esse nível de risco de ir contra a vontade de Deus, nós nos tornamos peso. Nós nos tornamos além de inúteis. Jonas era mais do que um inútil, era menos do que um inútil. Jonas era alguém que estava atrapalhando a vida de alguém. Olha só que degradante, que deplorável.
Jonas é o tipo de pessoa, Jonas é o tipo de profeta que nós nunca devemos ser. E aí vai tirando o peso do barco. Quem era o peso do barco? Jonas. E o povo fica com dó dele. Olha só quem mostra misericórdia. Deus querendo ensinar. Deus é paciente para ensinar para o profeta o que era misericórdia. Porque quando eles lançam a sorte e cai em Jonas. E Jonas vai dizer, sou eu mesmo. O problema é eu mesmo. Estou fugindo da vontade de Deus. Deus mandou ir para Nínive, eu estou indo para Tarso. O problema sou eu. O peso sou eu. A culpa é minha. Ele estava tão revoltado que ele não estava nem aí. Aí ele vai dizer, me lança nesse mar. Pode me jogar. Eles ficam com pena. Então temeram os marinheiros e clamava a cada um o seu Deus e lançavam no mar as suas fazendas, as suas coisas. Jonas, porém, desceu os lugares do porão, deitou, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou até ele e disse, seu dormente, levanta. Olha só quem Deus usa para dizer levanta para Jonas. Em qualquer. Invoca o teu Deus, ou seja, ora. Talvez assim ele se lembre de nós. Então, eu quero ir mais para frente. E ele lhe disse, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Enfim, ele vai contar a sua situação. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que tu fizeste isso? Vou continuar. Aí ele disse, levantai-me, lançai-me no mar. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais. Jonas, além de ir contra a vontade de Deus, colocou esses homens numa posição de ir contra a vontade de Deus também. O risco de uma pessoa... Olha como Jonas está amargurado. Jonas está tão entristecido. E quantas das vezes nós não estamos assim? Tão cheio de nossas vontades, do nosso ego, do nosso evangelho ortodoxo, vivendo a nossa axologia, vivendo na nossa posição de juiz, de julgar, de achar quem merece, quem não merece. Estamos tão focados nas nossas dores, de achar que nós estamos certos, mas no fundo ele sabia que ele estava errado, porque no fundo a gente sabe que além de estar indo contra a vontade de Deus, ele faz as pessoas irem contra a vontade de Deus. Olha só, eles remavam contra, eles se esforçavam. E olha o que a Bíblia vai dizer. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue desse inocente. Eles se colocaram no lugar de assassinos. Jogar aquele homem naquele mar bravio, revolto, era matar. Cuidado com a posição que você se arrisca a tomar. E eu vou além. Cuidado com a posição no qual você está colocando as pessoas a se arriscarem por você. Aqueles homens se sentem com o sangue de Jonas nas mãos. Cuidado quando você muda de igreja. Cuidado quando você muda de família. Cuidado. Por isso que as nossas mudanças, as nossas decisões precisam ser estreitamente alinhadas à vontade de Deus. E com certeza essa manhã Deus está me despertando, te despertando, e Ele está entrando nessa live só. Eu não estou pedindo para você compartilhar não, porque isso aqui é live de exortação mesmo, é live para crente, tá? E não é crente que está acostumado com Mucilon e Nescau não. É para crente que já sabe o que é mocotoca, que já sabe o que é uma feijoada, um negócio mais forte. Olha o que Deus está dizendo para você. E o que aqueles homens se veem na obrigação de fazer? Joga o menino no mar. Deus iria buscar Jonas. E aí Jonas desce mais um pouco. Levantaram Jonas, lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. A fúria do mar não era contra a embarcação daqueles homens. Deus não estava buscando aqueles homens. Jonas colocou esses homens naquela posição. Não deixe as pessoas enfrentarem desertos por conta das suas más escolhas. Não permita, coloque a mão na consciência. Não deixe as pessoas enfrentarem desertos por conta das suas más opções.
más escolhas. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios e fizeram até votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Além de ir para Jope e descer ao porão do barco, além de descer ao mar, Jonas desce ao peixe, descendo, descendo, descendo e descendo. E aí o que Jonas lembra de fazer? Ele ora. Olha quem Deus busca para buscar esse profeta. Olha quem Deus usa para buscar o profeta. Um grande peixe. A história de Jonas é recheada por acontecimentos sobrenaturais. Por acontecimentos que talvez na nossa ótica é aleatório. É por isso que tem gente que quando olha para a história de Jonas, fala que é uma parábola. Isso aqui só pode ser uma parábola. Quem não tem fé para acreditar, vai dizer que isso aqui é um mito, que isso aqui é uma história que alguém criou. Mas não é. Quem tem fé para acreditar, crê. E o próprio Jesus deu testemunho de Jonas, comparou a sua ressurreição com a ressurreição de Jonas, quando sai do ventre desse peixe. E orou ao Senhor Deus. Ou seja, essas 3 etapas, lembra que eu falei? Jonas corre da face de Deus. Jonas foge de Deus para lá na frente estar com Deus. Olha, dentro das entranhas do peixe, Jonas ora e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Porque o intuito de Deus não era matar Jonas, era ensinar. O intuito de Deus não era afundar a embarcação, era buscar Jonas. Será que você não está se esquivando de enxergar a vontade de Deus? Jonas se esquivou o quanto pôde, quase que viu um barco naufragar, quase que viu pessoas morrerem. Jonas já tinha entendido qual era o propósito de Deus, mas ele queria fugir. Até chegar ao momento, a posição de orar e dizer: Deus, eu estou clamando ao Senhor. E ele se compara a estar no inferno. Ou seja, olha, além de descer fisicamente, que ele só vai descendo, né? Degraus, descendo, ele se sente no inferno. Todas as vezes que nós formos contra a vontade de Deus para com a nossa vida, nós vamos verdadeiramente nos sentir no inferno. Olha só. Será que você está pronto a ir para o inferno? Jonas preferiu ir ao inferno do que ir a Nínive, do que obedecer, do que profetizar, do que pregar, do que fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Que disposição, né? E hoje Deus está olhando para você e está te dizendo: a mesma força que você está empregando para fugir, empregue para obedecer. A mesma força que você pode empregar para assumir a posição de juiz, assuma para mostrar a misericórdia. Vamos continuar o texto? Porque tu me lançastes no profundo mar, no coração dos mares, a corrente me secou. Jonas vai orar. Lançado estou diante dos seus olhos. Aqui no capítulo, no versículo 2, capítulo 4, Jonas vai entender: não tem como fugir de diante de Deus. Não tem como fugir do olhar de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como. Jonas só estava prolongando o seu sofrimento. Jonas vive uma vida prolongando as suas dores porque quis. Jonas não era alguém destinado a sofrer. Ele pegou para si. Existem coisas que você tem assumido na sua vida. Olha o que Deus está despertando a nós. Existem posições que nós estamos assumindo que não é o próprio Deus que desenhou aquilo para nós. Deus tinha outros planos, Deus tinha outros caminhos. Deus tinha outro jeito para resolver aquilo. Com Jonas era muito fácil. Como diz o Thales Roberto, é fácil demais. A gente aqui complica tudo. Jonas é o estereótipo da pessoa que complica tudo. Vamos lá, vou ativar esses comentários aqui que eu quero ver se vocês estão prestando atenção. Vocês estão pregando junto comigo. Ó,
Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra cercaram-se sobre mim, mas tu livrastes a minha vida da perdição. Jonas entendeu que ele estava perdido. Ir contra a vontade de Deus é estar perdido. Ir contra aquilo que Deus quer é estar perdido, é decretar a sua falência. Mas Deus busca Jonas. Quando desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e orei. Vamos mais para frente, porque eu não quero me estender. Quando Jonas chega à cidade de Nínive, olha o que o versículo 2 vai dizer. Jonas prega contra ele. Levantou-se Jonas, foi para Nínive. Nínive, uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar na cidade no caminho de 1 dia e pregava. Ele vai, porque ele se vê obrigado a ir. Mas quando ele chega na cidade, ele podia oferecer o melhor que ele tinha. Não podia? Jonas já estava ali. Ele já tinha entendido que ele estava perdido se fosse para algum lugar, para outros lugares. Ele já tinha entendido que Deus queria falar com aquele povo. Ele já tinha entendido a vontade de Deus. Ele já tinha mostrado para Deus até onde ele estava disposto a ir para não pregar. E Deus já tinha mostrado para ele até aonde Deus estava disposto a ir para fazer com que Jonas obedecesse à vontade dele. Você tem que entender que tem gente que pode. Tem gente que Deus vai deixar fugir, tem gente que Deus vai deixar morrer, tem gente que Deus vai deixar se afastar, tem gente que Deus vai deixar e tem gente que Deus não vai. E Jonas era o tipo de gente que Deus não ia deixar. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Não adianta. Você é o tipo de gente que Deus não deixa. Você é o tipo de gente que Deus busca. Você é o tipo de gente que Deus agarra. Você é o tipo de gente que Deus está pronto para ir até onde você está disposto a ir. Jonas esteve disposto a ir para o inferno. Deus buscou Jonas lá do inferno para levar para onde ele queria, para o lugar onde ele queria, onde ele tinha determinado, onde era o plano. Tem gente que Deus não deixa fugir do plano. Eu tenho alguns amigos e uma dessas minhas amigas chegou para mim e disse: Cameron, eu sou muito contra a quem profetiza sobre relacionamento. Eu não acredito que Deus escolhe ninguém para ninguém. Mas o que eu vou falar para você aqui agora, Deus está mandando. Deus está mandando eu te dizer que Ele não abre mão de escolher com quem você vai se relacionar. O seu namoro, sabe? O seu casamento, Deus não abre mão. Deus preparou alguém para você. Deus tem um plano para você. E você não pode fugir. E eu sei que você também não acredita. Eu sei que você também é... Mas Deus está mandando eu te dizer. Tem gente que Deus não abre mão. E você, Deus é assim. Comigo, Deus foi assim. Você está me entendendo? Tem gente que Deus busca. Tem gente que Deus vai até o seu limite, até onde você está disposto a ir. Se Jonas estivesse disposto a morrer no peixe, mas não ir para Nínive, Deus deixava ele morrer, mas ele não fugia. Porque Deus prefere te perder. Olha que coisa linda. Deus prefere perder você para Ele do que perder você para o mundo. Deus estava dizendo para Jonas: eu prefiro que você seja alguém que eu achei no ventre do peixe, vai morrer aqui, mas não vai morrer em Tarsis. Olha o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Você vai continuar, estou arrepiada falando isso, você vai continuar sendo servo. E eu estou para te dizer, você não tem escolha não. Deus te ama de uma maneira tão peculiar, tão especial, tão profunda, que hoje, nessa manhã, Ele está dizendo para você: você é servo. Você não vai morrer como um fugitivo, um fora da lei, um que está na contramão. Você, não. Tem gente que Deus deixa. Tem gente que Deus deixa morrer assassinado. Tem gente que Deus deixa. Tem gente que Deus deixa se envolver nas drogas. Tem gente que Deus deixa casar com qualquer um. Tem gente que Deus deixa. Tem gente que Deus não deixa. Tem gente que vai sofrer a vida toda, mas no último dia vai estar no centro. Vai estar na vontade. Vai estar alinhado àquilo que Deus sempre quis desde o início. Jonas assumiu o risco de sofrer à toa. Olha o que Deus está despertando você nessa maravilhosa manhã para te dizer: para de sofrer à toa. É 9h20 agora, ó. 9h20 vai dar. Deus está dizendo para você: você não precisa, mas se você quiser, tamo aí. Deus estava dizendo para Jonas: quer sofrer, Jonas? Tamo junto. Mas morrer sendo um desobediente, você não morre.
eu pego você, nem que seja dentro de um peixe, mas eu te busco. Olha, e aí Jonas chega na cidade. Ele poderia ter feito da melhor maneira possível. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Nínive era uma grande cidade, 3 dias de caminho. Era 3 dias para percorrer tudo, evangelizar tudo. Eram 3 dias, era fácil demais. Mas quando Jonas chega na cidade, mesmo depois de ter enfrentado o inferno, e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. O que era para fazer em 3 dias, Jonas faz em 1. Jonas faz de qualquer jeito. Jonas estava tão na posição de juiz, de dizer que esse povo não merece. Sabe o que Deus está dizendo para você? Para de achar que ninguém merece. Para de se colocar na posição de Deus. Para de se colocar na posição de justo. Mas meu pai? Não, meu pai vai pro inferno, miserável. Mas meu marido? Não, meu marido merece, mas me traiu. Jonas tinha motivo? Olhando na ótica humana, tinha. Era um povo perverso. O próprio Deus vai dar testemunho do povo e vai dizer: a maldade desse povo subiu até mim. Mas qual era a ótica de Deus para o povo? É criatura. A ótica de Deus para o povo é: eu vou agir com misericórdia. E eu vou usar você, Jonas. Deus quer usar Jonas, que não tinha misericórdia, para mostrar a sua misericórdia. Tem vezes na nossa vida que Deus vai trabalhar conosco assim. Talvez tudo aquilo que Deus quer, colocando você nessa situação, é que você mostre a misericórdia do próprio Deus. E como é terrível isso. É pesado isso. E se Deus quiser que você mostre a misericórdia para quem foi falso contigo? Para quem matou, para quem roubou, para quem adulterou, será que você vai conseguir mostrar misericórdia? Eu estava com meu avô ontem, eu até fiz uns extras. Meu avô é uma bênção. Meus avós, tomando café com ele ontem à tarde. Ele falou: e meu avô é assim, do nada, ninguém. E tá lá meu avô me perguntando: por que Deus usou aquela menina? Uma criança, para pregar e para curar a mãe. Eu falei: não sei, vô, não sei. Aí Deus falou: por que ele não usou o profeta? Por que ele usou a menina? Eu falei: vô, não sei. Por que Deus vai usar a menina? Porque a menina era inocente. Porque a menina conseguiria agir com misericórdia. Porque a menina conseguiria olhar na mesma ótica que Deus olharia. Sabe o que Deus não estava querendo? Deus não estava querendo... Deus estava... Entenda o que eu vou dizer. Deus não estava querendo fazer justiça. Essa justiça que nós... Porque nós achamos que a justiça seria se o povo todo morrer. Nós achamos que a justiça de Deus é alinhada à vingança. Não é? Nós achamos que a justiça de Deus é a vingança. Não. A justiça de Deus é arrependimento. E eu estava falando sobre o começo do meu ministério, e voltando aqui para o meu avô, por que Deus usa a menina? Porque só a menina ia conseguir olhar para aquele homem da lei, aquele homem que fazia dela uma escrava, olhar para ela e dizer: meu senhor, eu conheço um profeta que pode curar, que se ele orar, o negócio aí já vai melhorar para você. Será que nós teríamos essa mesma inocência, essa mesma capacidade? Ou será que nós estamos tão lotados do nosso achismo, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, que jamais teríamos a condição de fazer o que aquela menina fez? Jonas mostra o oposto. Jonas é o oposto do que aquela menina mostra para nós. Eu sei que é só uma palavra da manhã e que eu não vou me estender, mas olha que coisa linda. E talvez Deus está fazendo mais de 1000 pessoas. Deus quer abrir os seus olhos nessa manhã e te dizer: se te traírem essa semana, não pense você que Deus vai matar, que Deus vai punir, que Deus vai... Não. Deus vai usar você para mostrar misericórdia. Será que você está pronto? Será que você está preparado? Será que você está disposto? Jonas não estava disposto.
O que era para ser feito em 3 dias, Jonas faz em 1, mal feito. Só que Deus tinha um propósito tão grande para Nínive, que olha o que vai acontecer. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum. Foi a primeira vez na história que até os animais jejuaram, do menor ao maior. Eles só precisavam de alguém para mostrar o caminho. Ele só precisava de alguém que mostrasse misericórdia. Jonas era esse alguém. Deus queria usar Jonas, Jonas não queria ser usado. Será que você está olhando para Deus dizendo: Deus, eu não quero ser usado. Deus, eu não quero ser usado para mostrar para o meu marido que existe o poder do arrependimento, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Eu não quero ser usado por Deus para mostrar para o meu pai que me feriu, para minha mãe que me deixou, para o meu pastor que não me liga, para o meu líder dos jovens que não me apoia. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Olha, vamos continuar. E Deus viu as obras deles, porque Deus não queria punir, Deus queria mostrar, Deus queria que eles se arrependessem. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que lhe faria, e não fez. Mas olha como Jonas, nós somos assim, gente. Eu estou falando de mim eu sou assim. O Jonas, quando percebe que Deus não vai fazer, porque Jonas já sabia que Deus ele iria fazer com que ele pregasse, o povo iria se arrepender. Quem é doido de ir contra a vontade de Deus? Só Jonas. Mas desgostou Jonas extremamente e ficou ressentido. Jonas ficou amargurado, Jonas ficou perturbado, Jonas ficou entristecido, amargurado. Jonas, olha, mais uma vez, Jonas sofrendo desnecessariamente. Jonas prega: se arrependa. Jonas prega, e quando ele vê que o povo se arrepende, ele não se satisfaz, porque não era isso que o seu coração queria. E orou ao Senhor e disse: Senhor, se não foi o que eu disse, estando na minha terra, por isso me preveni. Ou seja, eu estava querendo fugir porque eu sabia que isso ia acontecer, que o Senhor ia perdoar esse povo, porque o Senhor é misericordioso, longânimo. Peço-te, tira a minha vida. Gente, olha a disposição de Jonas. Jonas preferia morrer do que ver aquilo que ele falou virando realidade, do que ver a misericórdia pregada gerando arrependimento. Não vamos ser como Jonas. Porque às vezes nós falamos sobre o amor de Deus, falamos sobre o perdão de Deus. E Jonas era para entender o povo. Deus buscou Jonas na baleia, Deus buscou Jonas no barco, Deus buscou Jonas no inferno, porque ele se comparou a estar no inferno. Deus mostrou misericórdia. Jonas acreditava na misericórdia quando ela era pessoal, quando ela era para ele. Mas quando era para outro, Jonas não estava preparado. Será que você está pronto para ver Deus agindo com misericórdia na vida dos outros? Ou você só está pronto para ver Deus agindo com misericórdia na sua vida? Será que nós estamos prontos para ver Deus abençoando os outros? Ou será que nós só estamos prontos para ver Deus nos abençoando? Síndrome de Jonas. Jonas preferiu morrer do que ver o povo sendo abençoado. Meu Deus. Quem é você? Será que dentro de você não tem batido o mesmo coração que bateu dentro de Jonas? Peço-te, Senhor, tira a minha vida, melhor é morrer. Jonas está desgostoso, Jonas está sofrendo. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente, fugindo de novo. Jonas poderia sentar, compartilhar, regozijar. Ele viu uma cidade se arrependendo depois que ele pregou. E o que ele preferiu? Se afastar. Quando ele viu o benefício que ele tinha causado. Olha que homem ruim, gente. É muito egoísmo. E aí nós olhamos para Jonas e colocamos na posição: que homem ruim. Será que nós não temos sido assim? Fulano mudou nada. Quem fulano? Não, mas me traiu. Não, mas falou mal de mim. Não, mas não me ajudou quando eu precisei. Não, mas não me estendeu a mão. Eu não convivo nunca mais.
Jonas poderia ter compartilhado. Paulo fez isso diversas vezes, mas Jonas não. Jonas não quis ver a misericórdia de Deus com o povo. Não gostou, ficou triste, foi embora. E olha só, ele vai para longe. Aí o que o Senhor faz? A história de Jonas começa de uma maneira muito louca e termina de uma maneira muito louca. Porque a mesma paciência que Deus usou para com a vida dos ninivitas, Deus usou para com Jonas. Deus pega Jonas no porão, Deus pega Jonas na baleia, Deus pega Jonas quando ele estava pregando aqui, ó, Deus pega Jonas. Olha o que Jonas vai dizer. E fez o Senhor nascer uma borboleira que subiu por cima de Jonas. Jonas vai para o deserto querendo morrer de insolação. Deserto da Mesopotâmia, meu povo. O negócio era feio, o negócio era ferrenho. Ele estava disposto a morrer. Aqui o que Deus faz? Deus mais uma vez busca Jonas. Deus dá descanso. Deus dá sombra. Deus estava dando tempo para Jonas entender o quanto egocêntrico ele estava sendo. Será que essa fase na sua vida de sombra, de descanso, de parecer que está tudo bem, não é Deus fazendo a borboleira crescer sobre você, para que você reconheça os seus erros? Essa live eu não estou pregando para os seus inimigos. É por isso que não tem 2.000 pessoas aqui, porque tem gente que não tem estrutura não. Deus só trouxe você, porque você tem estrutura. Você é crente atento, né? Você conhece Deus, Deus é assim. Deus age com paciência com Jonas. Talvez essa fase que você esteja vivendo na sua vida é Deus promovendo descanso, é Deus promovendo consolo, é Deus dando sombra. Jonas estava descansando debaixo da sombra. Deus faz a borboleira crescer. Mas olha só, nem sempre a fase de descanso, nem sempre a fase de ver coisas crescendo à nossa volta significa que Deus está aprovando a nossa atitude. Como eu estava conversando aqui para vocês no início, e falando que a fase que Deus me levou para o bairro, Deus me abençoou, e eu vi muita gente me traindo, eu vi muita gente me roubando financeiramente, roubando. Eu vi pessoas que eu confiei a senha do banco, eu vi pessoas que eu confiei segredos, eu vi pessoas que eu confiei o meu amor, eu amava, intimamente eu amava. Quando eu vi essa pessoa me traindo, eu não consegui lidar com Deus. E eu vi a pessoa pregando prosperidade. Eu vi a pessoa que me roubou dando palestra, dizendo como prosperar em tempo de crise. Eu não aguentava, eu quase entrei em pânico. Eu entrei em pânico. No anonimato eu não sofri tanto como eu sofri no auge, quando eu vi quem eu amava me roubar, quando eu vi quem eu amava me trair. Foi ruim ter visto pegar o meu dinheiro? Foi ruim. Porque é ruim, né? Roubar o dinheiro da gente é ruim. Mas pior foi um amigo. Eu considerava um amigo, um irmão, alguém em qual depositei o meu amor. Foi muito triste. Deus me levou até a casa da irmã Damares, sabe? A Damares cantou a promessa comigo para me curar. Porque aconteceu a mesma coisa com ela. E Deus me tratando, bateu em mim a síndrome de Jonas. Eu perguntava, Deus, onde está o Senhor que não pune? Deus, onde está o Senhor? Porque errado estou eu, é? Eu perguntava, Deus, será que o Senhor não vai fazer nada? Será que o Senhor não está vendo? E Deus me dizendo, mostre o amor. E Deus me dizendo, mostre a compaixão. Aí, por fim, até o advogado que eu contratei, olha bem, o advogado que eu contratei para rever o que estava acontecendo, essa pessoa está ganhando até hoje. Acredita? No CD, fica tranquilo. Eu fui lesada. Foi levado de mim. Eu não sabia. Eu moro no interior do estado do Espírito Santo. Eu nem sabia como era ganhar dinheiro com a internet. E quando isso aconteceu, eu me senti, eu falei, não, eu não mereço, não. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está me punindo dessa forma? E aí eu fui conhecer o outro lado. Eu fui conhecer que eu não fui a primeira. Que essa pessoa já tinha feito isso com outras pessoas. E aí o advogado que eu contratei na época para rever, paguei, juro, irmãos, não pode jurar, mas o advogado que eu paguei na época para consertar o negócio, veio na minha cidade. Você acredita que nem com processo ele entrou? Isso faz 3 anos. Você imagina?
eu comecei a acumular traumas, eu comecei a acumular ranço, eu comecei a acumular ódio. E a minha raiva não era somente com a pessoa, não era somente com o advogado que não fez nada, com a pessoa que teve a capacidade de fazer isso. A minha raiva foi com Deus. Eu comecei a falar, Deus não deu. Cadê Deus? E se você me disser que você nunca passou por isso, de olhar para o céu e falar, cadê Deus? De não se sentir merecedor, de passar por algumas coisas, de lidar com alguns traumas, a gente se põe nessa posição. Jonas se colocou nessa posição. Deus conseguiu perdoar o povo, mas Jonas não consegue. Será que você não tem sido assim? Se colocado na mesma posição de Jonas, de ver Deus perdoando, mas você não consegue perdoar. Deus já perdoou, Deus já esqueceu. E você não. Aí, enquanto as pessoas estão gozando da misericórdia de Deus, porque os ninivitas já estavam gozando da misericórdia. Eles sacrificaram, eles colocaram até os animais para jejuar e viram a misericórdia de Deus. Eles estavam gozando da misericórdia. E o que o profeta estava gozando? E o que o profeta estava vivendo? Uma guerra dentro de si. E o que o profeta estava fazendo? Vivendo uma vida. Dani, te amo, amigo. O profeta estava vivendo uma vida, olhando para si, dizendo, eu fui injustiçado. Olha. Então, a live nessa manhã, esse devocional para você é Deus te perdoa. O Deus que te perdoa, perdoa os seus inimigos. O Deus que te ama, ama quem te feriu. Ah, é fácil ouvir, né? Difícil é viver. Dani, te amo também. É fácil pregar isso aqui, mas, gente, é difícil de viver? É difícil demais. Eu falo para você de experiência própria. Eu ainda estou em processo de cura. Eu falava para Deus, eu falei, Deus, se eu ver esse infeliz na minha frente, meu Deus do céu, eu tenho 1,50 m, Jesus. Eu vou partir para cima dele. Que a vontade dá essa. Mas não pode. Porque Deus já mostrou misericórdia, Deus já mostrou perdão. Ó, o dia deu meia-noite, a misericórdia do Senhor já se renovou. E todos os dias é uma chance que Deus está dando de arrependimento. Eu não estou dizendo que não vai chegar o tempo, porque tudo que a gente planta, a Bíblia diz. Jonas, eu amo a sua vida, meu irmão. Estou com saudade de você. Te amo. A Bíblia diz que tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Tudo que plantamos, nós colhemos. Então, aquilo que a pessoa plantou, você pode ter certeza. O tempo vai passar. Não é fácil ver o tempo passando e você ver quem plantou maldade, não colher maldade. É difícil, porque nós queremos a vingança. Mas e se Deus mostrar misericórdia? E se Deus mostrar compaixão? Será que você está preparado? Vou abreviar, vamos terminar, né? Que já vai dar 9h40. E fez o Senhor nação boreira. E Jonas descansa. Mas, como eu disse para você, a sombra de Deus na vida de Jonas, nesse momento, não significou em momento nenhum que Deus era complacente, que Deus era de acordo com aquilo que estava se passando no coração de Jonas. Olha o estado, olha como Jonas era egocêntrico. Mas Deus enviou um bicho, olha, no dia seguinte, ao subir da alva, e feriu a boreira. Deus, ele sempre envia. A história de Jonas, como eu disse para você, é recheada de coisas sobrenatural. Primeiro Deus envia o peixe, busca Jonas. Depois Deus envia uma boreira, faz a boreira nascer, faz a boreira crescer. E depois Deus envia um bicho para comer a boreira. Tudo para buscar Jonas, tudo para despertar Jonas, tudo para dizer para Jonas, Jonas, eu sou soberano. Só para dizer para Jonas, Jonas, é a minha vontade que prevalece. Se eu falar para a boreira, cresce, cresce. Se eu mandar um bicho comer, vai comer. É de acordo com a minha vontade, vai acontecer do jeito que eu planejei. Olha o que vai acontecer com Jonas. Jonas era desequilibrado. Vai dizer que nós não somos assim? Jonas é desorganizado, desorientado. Não seja você como Jonas. Olha o que a Bíblia vai dizer. Você lembra que eu falei para você? Ele ficou extremamente triste quando ele viu que a palavra que ele pregou gerou não punição, e sim arrependimento. Ele ficou triste com isso. Olha que pessoa doida, olha que pessoa desequilibrada. Louco.
E olha o que vai aqui na frente. Ele, olha o que vai dizer, ele fica extremamente triste, desgostoso da vida. Ele pede até para morrer, quando vê que o povo não morreu, quando vê que o povo não foi punido. Mais para frente, Deus faz a boboreira crescer. Quando a boboreira cresce, Deus manda um bicho com a boboreira. Só para coisar Jonas, só para fazer Jonas criar dentro de si um lado reflexivo. Quando Deus me levou para a casa de Damares, Deus me curou. Deus estava querendo mostrar para mim, Kemi, eu tenho amor, eu tenho compaixão. A minha justiça vai vir, vai raiar. O sol da justiça sempre raia. E Deus me tratou. A boboreira era Deus tratando Jonas. Jonas não entende. Jonas vai se alegrar. Quando ele vê a boboreira crescendo, Jonas se alivia. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele se alegrou ao extremo. O cara consegue se alegrar com a boboreira, mas não se alegra com o pecador que se arrepende. Jonas olha o nível de futilidade, olha o nível de egocentrismo, olha que desorientado. Não seja você um desorientado, um cristão desorientado. Jonas se alegra extremamente com o mínimo e se entristece, se amargura com o máximo. Uma cidade inteira para Deus, Jonas se entristece. Uma boboreira cresce, Jonas se alegra. Aí o que Deus faz? Deus faz um bicho comer a árvore, como eu li para você, né? E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. O sol feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou. Menino que sofre, gente. Desejou com toda a sua alma morrer. Tá vendo como Jonas era descompensado? Será que nós não temos sido assim? Aí Deus fechou a porta de emprego para nós. Ai, meu Deus, eu quero morrer. O coronavírus ainda, a vacina chegou até mim. Me mata, Deus. Extremista. Eu não acompanho esse negócio do BBB, mas percebeu como nós vivemos numa geração extremista e como é chato lidar com gente extremista? Se eu fosse Deus, eu já tinha perdido a paciência com Jonas, porque é terrível, o extremismo é terrível. Jonas, ele vai ao extremo de tudo. E quando é para fugir, ele vai para o inferno para fugir, porque ele se considera no inferno quando ele está dentro da baleia. Dramático. Quando é para se alegar que o povo se converteu, Jonas se entristece. E é extremamente, tudo de Jonas era extremo. Olha só, não seja você um extremista. Eu estava falando sobre BBB, eu falo rápido, né, gente? Eu estava falando sobre BBB. Então, diz que lá é um povo extremo, né? Eu não acompanho muita coisa não, mas já peguei até raiva de uma menina chamada Carol com K. Tô brincando. Nem sei nem quem é. Mas diz que essa menina é extremista, né? E tem uma outra lá que é extremista também. Então, é chato lidar com gente extremista. Agora, você imagina Deus tendo que lidar com a gente. Se a porta do emprego fecha, a gente chora. Mas aí, se está empregado, a gente chora porque, mas choveu hoje, eu não tô querendo, meu Deus, pro trabalho. Se dá oportunidade pra gente estar no culto, a gente não tem uma palavra para dar, mas se não dá oportunidade também, a gente chora. Sabe? Extremista. Então, não seja você um extremista na fé, como Jonas. Para encerrar. Então disse Deus a Jonas. Olha o que Deus vai dizer. O próprio Deus vai olhar para Jonas e vai dizer: acaso é razoável que te enfades por causa de uma boboreira? Gente, Deus é muito magnífico. Deus vai dizer: menino, será que o sol não está coisando sua mente? Não. Você está doido, Jonas? Olha que coisa linda. Olha como Deus é maravilhoso. Olha o Deus que nessa manhã parou você e recebe isso aqui. Começa a enxergar com os olhos espirituais. Olha o que Deus está dizendo para Jonas. Quando Jonas levanta do desmaio, Deus vai dizer: Jonas, você está doido. Você está desorientado. Você acha que Deus pergunta isso para Jonas? É porque Deus não sabia? Deus sabia a resposta. Mas Deus queria levar Jonas a um estado de reflexão. Todas as vezes que Deus te levar... Quando Deus pergunta para Caim, primeiro assassinato da Bíblia: onde está seu irmão? Você acha mesmo que Deus não sabia? Quando Deus olha para Adão no jardim do Éden e pergunta: Adão, você está onde? Adão, você comeu do fruto? Você acha que Deus não sabia? Deus sabia. Mas todas as vezes que Deus perguntou algo para alguém, Deus já sabia a resposta, mas Deus queria que a pessoa entendesse o que estava se passando.
Deus estava fazendo igual faz com criança. Senta a criança na cadeirinha do pensamento e pergunta: você está sabendo que o que você fez foi errado? Você acha certo? A gente faz isso com as crianças, Deus faz isso com a gente. Olha o que Deus fez com Jonas. Acaso é pelo menos razoável? Deus estava dizendo, é pelo menos na medida que assim te enfades por causa de uma bobureira. E ele disse, olha só como Jonas era doido. É justo que eu me enfades, a ponto até de desejar a morte. Tá vendo que extremista? Jonas estava dizendo para Deus, eu tô certo, eu tenho que morrer por isso aqui, por essa bobureira eu até morro. Meu Deus, gente, olha os riscos que Jonas está assumindo. Será que nós estamos sendo como Jonas? Jonas estava disposto a morrer por nada e não queria viver por um tudo, que era fazer a sua missão, aquilo pelo qual ele foi chamado. Cuidado com aquilo que você está disposto a fazer. Cuidado com aquilo que você está falando, com aquilo que você fala. Olha a bobeira que Jonas está dizendo. O próprio Deus leva ele a dizer, isso é bobo, Jonas, isso é razoável ao menos. Aí Deus vai parar para ele e vai dizer, pois é, você está disposto, olha só o que Deus vai dizer, tivestes compaixão de uma bobureira na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e na outra desapareceu, e eu não hei de ter compaixão pela cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Essa manhã, Deus chamou só o Jonas para sentar. Eu sou Jonas também aqui. Não se encante. Eu também sou Jonas. Eu também sou a pessoa que de vez em quando acha que fulano não merece perdão. Eu também sou a pessoa que foge às vezes da vontade de Deus. Eu às vezes sou a pessoa que Jonas negligencia o seu chamado, a sua missão. Eu também sou a pessoa que negligencia a missão. Eu não quero terminar a minha vida. A Bíblia nem conta o final da história de Jonas. Tinha tudo para ser alguém lembrado na história de uma maneira louvável, mas prefere ser o esquecido, prefere ser o lembrado por causa da baleia. A baleia. Todo mundo quando o homem que foi comido pela baleia, não é nem baleia, né? Mas a gente fala baleia. Como você quer ser lembrado? Como nós queremos ser lembrados? Essa manhã Deus está nos levando a refletir. Eu prometo que 9h50 eu termino. Essa semana é uma semana de reflexão, em que Deus está olhando para nós e está dizendo, pelo que você quer ser lembrado? Pelo aquele que agiu com misericórdia? Por aquele que pregou com misericórdia? Por aquele que pregou o perdão e viveu o perdão? Jonas tinha vivido o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mas não estava pronto para viver outras pessoas vivendo a misericórdia, o amor de Deus. Não cabia a Jonas punir, mas Jonas queria punir. Hoje Deus está olhando para você e está dizendo, não se coloque na posição de juiz da história de ninguém. Não se coloque na posição de perdoar ou não perdoar ninguém. Hoje Deus está dizendo, não seja um extremista da fé. Assim como eu de vez em quando sou. Mamãe vive falando comigo, menina, se põe no seu lugar, se mete na sua vida. Cala a boca. E é verdade. Às vezes nós temos que nos calar. Cuidar apenas da nossa vida. E entender que a mesma misericórdia, a mesma bênção que nos alcança, que nos abrange, é a bênção que alcança outros, é a misericórdia que alcança outros, a graça que alcança outros. Aquilo que se manifesta na sua vida, esteja preparado para ver se manifestando na vida de alguém. Às vezes você mas comigo Deus não age assim, porque você é profeta. Deus leva Jonas ao mais profundo, a mais profunda reflexão, porque Deus faz crescer, Deus faz nascer, Deus faz um bicho vir. Olha que paciência que Deus tem para lidar com Jonas. E às vezes nós somos tão impacientes. Deus estava dizendo, Jonas era impaciente com o povo de Nínive. Aí Deus estava dizendo, tenha paciência, Jonas, com as pessoas. Às vezes nós somos tão impacientes.
Seja com os nossos pais, seja com os nossos filhos, seja com os nossos maridos, seja com os nossos líderes. Nós vivemos numa geração de pessoas impacientes. Pessoas que sofrem com ansiedade porque... Sofrem que tem que tomar remédio calmante porque são nervosos. Vamos orar? Prometi que dava 9h50 e eu ia terminar e eu quero orar por você. Vamos lá? Senhor, nessa manhã, primeiramente eu quero te agradecer. O Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que as suas misericórdias nos alcançam. Mais uma vez, a sua misericórdia se manifestou na nossa vida e eu quero te agradecer pela sua misericórdia. Porque eu sei que nós somos falhos. Quantas vezes nós erramos, nós não estamos preparados para absolutamente nada daquilo que o Senhor ainda tem para nos dar. Então o que eu te peço é, nos prepare. E mais ainda, faça conosco da mesma forma que fizesse com Jonas. Todas as vezes que tentarmos fugir da tua vontade, todas as vezes que tentarmos nos esconder da tua presença, todas as vezes que tentarmos nos desalinhar aquilo que é alinhado, aquilo que é o seu propósito, todas as vezes, Pai, que fugirmos da sua face, nos alcance. Mesmo que seja para usar de força extrema, que seja porque Jonas se viu dentro de um grande peixe. Senhor, mesmo que às vezes tenhamos que nos ver em situações extremas, mas se for para a nossa salvação, se for para o nosso arrependimento, nos busque, nos leve ao centro da sua vontade, independente daquilo que tu use. Eu peço, use da tua misericórdia para com a nossa vida e nos ensine. Cure os nossos olhos. Jonas não tinha a alma curada, Jonas não tinha os olhos curados, Jonas não tinha um coração curado e contrito com o seu, mas nos ensine. Essa história foi deixada na Bíblia com toda certeza para nos ensinar a não ser como o profeta Jonas. Jonas se vê na obrigação de cumprir o seu chamado, mas, Pai, que nós não sejamos como Jonas, nos vermos na obrigação de cumprir aquilo que outrora teríamos que fazer com prazer, com regozijo, porque, Senhor, se nós servimos um Deus que é longânimo em misericórdia, que nós sejamos também longânimos em misericórdia. Nós servimos a um Deus que é pacífico, que é paciente, nos ensina a ter paciência, nos ensina a sermos pacíficos. Então, Pai, que são mais de 1.300 pessoas agora, são corações. Talvez, Pai, o Senhor está arrancando do porão hoje, Jonas. Eu sei, Pai, que essa live está alcançando Jonas, que está se sentindo dentro de um inferno, porque todas as vezes que nós nos dispusermos a fugir da Tua vontade, vamos sim nos encontrarmos nos infernos, nos porões de nossas próprias almas, aprisionados por prisões que nós mesmos criamos em volta de nós. Então, Pai, que nessa noite ele venha ser livrado, que essa live seja o grande peixe que o Senhor está usando, e eu falo isso, Pai, arrepiada. Nessa manhã, que essa live seja o grande peixe que o Senhor está usando para alcançar ela. Que essa live seja o grande peixe que o Senhor está alcançando para alcançar ele. Que o Senhor está usando para dizer, eu também amo os seus inimigos. Eu também amo quem te magoa. Eu também amo os que te ferem. Senhor, nos ensine, que essa live seja o Senhor alcançando, que nós não sejamos como Jonas. Aquela cidade tinha uns 3 dias para ser percorrido, Jonas percorre 1. Ele fez de qualquer maneira, mesmo tendo sido tirado do inferno, que era a extremidade daquele grande peixe. Então, Pai, que nós venhamos cumprir a sua vontade da melhor maneira possível, que nós sejamos a nossa melhor versão para cumprir da melhor forma o nosso chamado. Eu não sei para que ela foi chamada, eu não sei para que ele foi chamado, mas que nesse dia, que nessa semana, ela consiga executar da melhor maneira aquilo que o Senhor chamou para que ela execute. Porque todos nós somos chamados para um propósito específico. Então, Pai, todas essas 1.300 pessoas que estão sendo alcançadas nessa manhã não estão sendo alcançadas pela palavra da Kemily, pela oração da Kemily, mas pelo Deus da Kemily. Senhor, todas as experiências que eu contei aqui, o Senhor sabe, ainda está sendo curado, eu ainda estou sendo desenvolvida. O Senhor ainda pacientemente tem
tem me admoestado como o Senhor pacientemente admoestou Jonas. Então nessa manhã eu te peço, produza dentro de nós paciência, produza dentro de nós reflexão. Jonas precisava refletir. Tire de nós todo o egocentrismo, tire de nós esse evangelho, Pai, que nós estamos que está impregnado dentro de nós, acostumados a, Senhor, a ver a justiça se manifestando na vida de outros, mas não na nossa. Que nós estejamos preparados para viver a plenitude do evangelho, não de maneira demasiada, mas de uma maneira plena. Que todas as pessoas que estão sendo alcançadas nessa manhã, a essa semana, vivam o melhor de seu ministério, o melhor de seu chamado, porque Pai, Jonas tinha tudo. O Senhor deu todas as ferramentas para que Jonas vivesse a plenitude do seu chamado, mas ele não vive. Mas o que eu profetizo para essa pessoa é: ela vai viver a plenitude do seu casamento, ela vai viver a plenitude da sua liderança. Tem líderes me assistindo aqui agora que não estão na sua posição de líder, mas hoje estão sendo chamados como Jonas foi, para tomar decisão. Do mesmo jeito que o Senhor disse: Jonas, levanta. Do mesmo jeito que o Senhor usou aquele homem, aquele comandante da embarcação, para dizer para Jonas: levanta, acorde. Que essa live seja o Senhor usando, Pai, a minha vida para dizer: levanta, acorde, toma posição. Que essa pessoa se levante para cumprir aquilo que o Senhor já tem designado. Pai, eu não sei aonde ele tem que viver de maneira plena o perdão. Talvez é manifestando isso na vida de alguém que precisa ser perdoado. Talvez essa semana alguém vai se levantar, e é por isso que essa pessoa está até agora assistindo, não está entendendo nem porquê, mas é porque eu creio, Pai, o perdão vai precisar ser manifesto na vida de alguém. A graça, a tua misericórdia vai precisar ser manifesta na vida de alguém, e é por isso que ela está sendo alcançada, ele está sendo alcançado. Nós precisamos entender de uma maneira, Pai, abrangedora o seu evangelho, o seu amor, que nós venhamos transmitir o seu amor, que nós venhamos transmitir o seu evangelho de uma maneira plena. Em nome de Jesus, a todos que estão sendo alcançados por essa mensagem, que eles também venham ser alcançados como Jonas foi, para que vivam de maneira plena tudo aquilo que o Senhor já planejou, porque nós sabemos que não tem como ir contra a sua vontade, não tem como, não existe possibilidade de ir contra aquilo que o Senhor já designou. E Jonas é a prova mais linda que o Senhor deixou na Bíblia para nós, que nós não venhamos, Pai, pensar em nosso coração em fugir da tua face, porque não existe como ir contra, fugir, nos esconder da tua vontade. Então que nessa manhã essa palavra de exortação venha a todo momento martelar, bater a porta desse coração. Que nós venhamos entender que nós somos Jonas nessa geração. Amém e amém. Meus amores, Deus abençoe a vida de vocês e que esse devocional venha se alimentar dele durante o seu dia. Venha se alimentar. Então, você que quiser, como prova daquilo que Deus falou contigo nessa manhã, se você é Jonas, assuma que você é Jonas. Nós somos Jonas, eu também sou. Se você quiser, não sei se eu deixo essa live salva. Não sei se você tira um print da live e posta nos seus stories. Não sei. Mas eu quero te levar, sabe? Não seja como Jonas. Quero te levar a viver o seu chamado. Então que você venha olhar para si e dizer: eu não posso me esconder da face de Deus. Eu não posso fugir da vontade de Deus. Eu não sou juiz da vida de ninguém. Não sei qual é a frase que você vai pegar nessa manhã. A misericórdia que se manifesta na minha vida, se manifesta na vida dos outros. Eu estou preparado para viver o perdão de Deus. Não sei o que você vai se alimentar de tudo aquilo que eu disse. Ó, deixa salva a live. Eu vou deixar. Então vamos fazer o seguinte: além de deixar salva, eu quero ver o seu comentário lá. Aquilo que falou com você, eu não sei, a frase que mais falou com você. A sua mensagem, da minha mensagem. Porque o que importa não é tudo aquilo que eu disse, o que importa é que você entendeu. Sabe o resumo? Eu quero isso, eu quero ler nos comentários como você mastigou isso aqui. Eu quero ler, eu vou estar lá curtindo.
Deus falou comigo. Que seja só isso. Deus falou comigo. Que seja só isso. Mas comente alguma coisa. Eu quero saber. Tá bom? Eu vou deixar a live salva pra você. Combinado? Tô esperando seu comentário. Um beijo. Deus abençoe sua manhã, sua semana, sua vida. Amém? Vamos lá comentar.